eles, né, abençoar a vida deles, né, porque é uma história, né, muitas lutas, muitas vitórias e muito Deus, né. Amém? Existe um motivo pelo qual na igreja tem o altar. O altar não é uma plataforma que as pessoas ficam mais alto que as outras. Se você pensa isso, você está enganado. O altar é onde se oferece o sacrifício. O altar é o ambiente onde as impurezas têm que ser tiradas para que somente Deus apareça, né? Como eu costumo dizer, Deus purinho, né? Então, e a função do altar é que após o sacrifício Deus fale, né? Ainda, quando Deus permitir, eu vou dar um estudo sobre o tabernáculo aqui, eu amo muito. Eu tenho que montar ele de novo, porque houve um incidente, eu perdi a nuvem inteira, né? A nuvem choveu, né? A nuvem virou chuva, evaporou, sei lá. Mas é um estudo que eu já dei muitas vezes, então muito dele está aqui dentro, né? E no Velho Testamento, o sacerdote vinha com o animal, e o animal, o cordeiro normalmente, né? Quando ele era oferecido por sacrifício, uma das patas dele era levantada, era como se desse um mata-leão. Você já assistiu MMA, UFC, você sabe do que eu estou falando. E o animal vinha com duas patas no chão, uma pendurada, ele era quase arrastado e ele não gritava. E a Bíblia fala que Jesus, ele como uma ovelha foi mudo, né? Não reclamou, né? Mesmo diante dos seus tosqueadores, né? Acho muito lindo quando Isaías fala isso sobre ele, né? E quando o sacrifício era oferecido, né, Deus vinha e falava. E hoje o que é o sacrifício? O sacrifício somos nós, sacrifícios vivos, né? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão aí? Acabou a alegria? Você está aqui para se oferecer ao Pai. Amém. E quando Ele recebe, Ele vai falar. Amém? Então, quem aqui quer ouvir Deus essa noite? Amém. Então Ele tem que receber você primeiro. Não mudou isso, viu? Não mudou isso. Ele ainda vem num ambiente onde as ofertas são oferecidas de coração sincero. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós queremos tanto ver ao Senhor. Declaramos isso em tantas canções. Nós queremos tanto ter experiências com o Teu Espírito Santo. Mas nessa noite nós entendemos que a Tua manifestação, ela vem para receber uma oferta. E nós entendemos que nós somos sacrifício vivo. Nós somos essa oferta nesta noite. Queremos nos oferecer voluntariamente, como Cristo se ofereceu, de forma voluntária por mim e por você, irmão. Resposta à nossa oferta, à nossa vida, eu peço que o Teu Espírito Santo venha e ministre com poder e autoridade no nosso meio nesta noite. Nós entendemos que há um altar, que há fogo neste lugar, e que a oferta somos nós. Por isso nós não vamos reter a nossa parte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe as nossas vidas como oferta, como adoração. Eu sei que o Senhor não recebe as nossas vozes. O Senhor recebe o nosso coração. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. E é assim que estamos na Tua presença nessa noite, porque reconhecemos a dependência que temos do Senhor, o quanto precisamos da Tua graça e do Teu favor. Obrigado, Pai, por essa semana
alegria que o Teu Espírito traz ao nosso coração nessa noite. Te amamos.
Glórias a Deus. Essa é uma semana de rei. O trono
Graças a Deus sobrevivi. Tinha que ia perder a alma naqueles momentos. Bom que emagreceu. Sempre tem um lado positivo, né? Sempre tem. Amém? Glória a Deus. Nós terminamos a última parte desse estudo falando sobre rejeitando a desobediência, né? E hoje eu quero falar sobre um assunto que normalmente é polêmico dentro das igrejas, porque um dos maiores problemas que nós temos é a nossa razão e os nossos direitos. Como também o maior questionamento que nós temos são sobre os nossos deveres. Amém? Então tem uma área dentro da igreja, uma área dentro dos cristãos, que quando nós não sabemos lidar com ela, a gente comete alguns erros gravíssimos. Eu quero falar sobre isso. O tema dessa noite, a gente está sobre o estudo de autoridade, mas o tópico dessa noite é tocando a unção. Quem que unge alguém? Vocês acreditam que a unção é quando o pastor pega o óleo e derrama sobre a cabeça de alguém? Não. Essa unção vem do alto ou vem do homem? Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo Paulo ele fala para a gente não ser precipitado a impor as mãos sobre ninguém, para que a gente não seja participante dos pecados alheios. Então você unge, Deus atesta aquilo, Deus corrobora, Deus fala, ok, eu estou separando, porque a unção é isso, a unção significa separação, significa habilitação, porque a unção vai habilitar para algo. Mas toda vez que um homem separa alguém, a gente, num dado momento aqui, a gente vai separar algumas pessoas para o ministério. Então você unge, mas essa unção ela é atestada no alto, na verdade. Nós representamos isso, mas é do alto que vem. Então quando a gente entende isso, e isso é muito sério, então não sou eu quem unge ninguém, nem eu mesmo posso me ungir. Apesar de ter muita gente que se unge, né? Mas essa unção não tem valor nem bíblico, né? Porque a unção tem que um homem separar o outro. Você tem que passar, isso é submissão. Tem que entrar debaixo da missão de alguém, ser ungido por essa pessoa, ser separado. Por exemplo, dentro do ministério, vamos pensar em pastoreio. Em Atos, as pessoas identificaram um vocato em Paulo e Barnabé, um chamado na vida dele. Então eles oraram, jejuaram e separaram eles para o ministério. A igreja identificou aquilo. Então não é só o pastor identificar, mas há uma coinonia, uma comunhão na igreja. A igreja concorda com aquilo. Amém? Então eles foram separados. E ele fala: o meu apostolado não veio de homens, mas de Deus, né? E o apostolado, o pastoreio, tudo isso daí, irmãos, não é um título, mas é a forma como se serve. Onde as pessoas se enganam? Eles pensam que o cara recebia as pessoas na porta, aí ele passa a ser diácono, presbítero, aí vai subindo, né? Até vice-deus. Não é um plano de carreira, é um plano de carreira. É a forma como se serve. Os ministérios, os dons ministeriais são para a edificação do corpo. Então é a forma, o pastor ele vai fluir naquilo para conduzir pessoas, que é o significado da palavra, Aroi, aquele que conduz, aquele que guia, aquele que governa, porque também um governante ele tem que conduzir. Por exemplo, o governador do estado, a função dele não é mandar, é conduzir. Quando ele erra, quando ele manda, quando ele usa da posição para mandar e não para conduzir. Deu para entender isso? Então isso se torna, o inverso da autoridade é o autoritarismo.
como o erro da liberdade é a libertinagem. Uma pessoa tem uma liberdade, tem um relacionamento com alguém, tem uma liberdade. Quando passa do limite, vira libertinagem. Isso é erro. A autoridade mal exercida vira autoritarismo, né? E isso só funciona com imposição. Quem conduz faz isso no amor. É muito diferente. É muito diferente. Então, quando Deus separa, Deus mostra, Deus está apresentando alguém. Deus fez isso com Cristo, né? O Espírito do Senhor me ungiu. Ele fala isso lá em Mateus. Mas tudo isso vem do alto. A unção, ungir a pessoa, o próprio Deus, quando separa alguém, isso não é um atestado de caráter. E essa é a parte que mais implica. Eu já falei isso no estudo sobre a alma, sobre temperamentos. Irmãos, tem muita pessoa que tem unção, mas não tem caráter. Isso é muito sério. A gente vê o rei Saul, foi ungido rei. O povo de Israel queria tanto um rei como os outros povos tinham. Deus já tinha alguém separado. Mas eles insistiram tanto, ao invés de eles receberem um pastor de ovelhas, eles receberam um pastor de burro. Porque o que Saul era? Ele cuidava de jumento, né? O povo teve o que ele pediu. Porque tudo fora do tempo vem segundo o seu coração, não o coração de Deus. Tudo fora do tempo, irmãos, existe algo no mundo espiritual que de tempo em tempo se cruza, que é a eternidade com o Cronos, a eternidade com o tempo. De tempo em tempo isso se encontra. E quando isso se encontra, vem o propósito de Deus acontece. Toda vez que eu me movimento no Cronos, no tempo, o Cronos é a ordem cronológica, é o que o relógio diz. O meu corpo sofre com o Cronos, o seu também, não dê risada não. O seu também. E quando a gente se submete à eternidade, o Cronos ele se alinha com isso, então vem o propósito de Deus. Quando a gente pede, a gente insiste por algo, ou a gente manipula para que uma situação aconteça, a gente interferiu nisso. Pode acontecer, só que vai gerar morte. Dá para entender isso, irmãos? Parece simples, parece algo óbvio, mas irmãos, o que eu vejo de crente velho morrer nisso, sabe? E aí ele insiste que é a vontade permissiva de Deus, porque ele fala assim: Deus permite que algo aconteça, como se Deus tivesse se submetido ao que eu quero. Você já viu o versículo bíblico, a vontade permissiva de Deus alguma vez? Alguém aqui viu? Márcio já viu? Pastor Nelson? Mas lá no Paraná é isso. Lá no Paraná tem uma Bíblia assim. Tem uma Bíblia assim, Bíblia paranaense. Irmãos, a Bíblia fala só da vontade de Deus. Só. O resto é o homem, é a vontade do homem. E aí, como nós temos a liberdade, liberos atos, né? Liberdade de escolha. Você tem isso. E nessa liberdade de escolha nós vamos plantar segundo, vamos escolher segundo o que plantamos, as decisões que tomamos. Por isso que Deus eu acho que é Deuteronômio 30, ele fala: isso que coloco diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Escolham pois a vida para que vivam vocês e os vossos filhos. A escolha é nossa. Então, se sujeitar à vontade de Deus, eu estou terminando de ler Josué, agora eu terminei. Eu li o capítulo 24 hoje. E é interessante porque Josué começa a recitar os textos, ele escreve de novo. Ele fala: olha, se a gente obedecer, se vocês fizerem tudo, eu estou morrendo, gente, minha idade já era, meu tempo aqui está acabando. Mas se vocês permanecerem no que Deus falou, vocês terão paz, serão prósperos, Deus será o Deus de vocês. É lindo a forma como ele fala. Só que o contrário é uma verdade. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Que só existe uma vontade, não é a sua, não é a minha, é a de Deus.
Então, ainda que Deus manifeste a vontade dele na terra ungindo uma pessoa, por exemplo, ele ungiu Sansão para ser juiz e libertador da nação de Israel. Lá em Juízes fala isso, né? Quando ele unge Sansão, havia um propósito, o pai se rendeu a esse propósito. A mãe eufórica não perguntou os detalhes, o pai falou: não, eu quero falar com o anjo. Como que eu vou cuidar dessa criança? O que ele tem que comer? Peraí, me ensina aqui. Porque o que vem do alto é o alto que ensina, irmãos. Não tem como eu fazer o que vem do alto do mesmo jeito que eu faço aqui embaixo. Vai dar errado isso daí. Então ele pega todas as direções. E o filho decidiu ser promíscuo. Era ungido. Irmãos, enquanto ele não rompeu o voto com Deus, Deus era com ele. Não tinha caráter. Desonrou o pai e a mãe, morreu cedo por causa disso. Maior índice, não. A nossa geração é a geração, a única geração na terra que tem visto como nenhuma outra a morte dos jovens. Sabia disso? Isso é fato. Isso é um dado. Nunca se morreu tantos jovens igual na nossa geração. E o maior motivo disso é porque não há honra, não há temor. Porque se eu não consigo honrar, ter um temor aos meus pais aqui na terra, eu não vou ter a Deus. Então Deus vem e mata. Tem gente que se engana e acha que só morre porque deu tempo, acha que é o tempo da pessoa. Irmãos, tem pelo menos uns 10 motivos na Bíblia para se morrer. Tomar ceia indignamente, sem entender o corpo do Senhor, traz morte. Pelo menos na Bíblia está escrito isso aqui, viu? Desonrar o pai e a mãe, desobedecer a palavra de Deus, e aí vai embora. Sansão morreu novo ainda, tinha muita lenha para queimar. Ainda que na morte dele, ele matou mais do que em toda a sua vida, não era aquilo que Deus tinha para ele. Ainda que Hebreus 11 coloque ele como um dos heróis da fé, se redimiu. Eu acredito que houve arrependimento, porque o apóstolo Paulo escreve isso lá em Hebreus. Agora, irmãos, ele precisava viver o que viveu? Foi arrancada a visão dele, ele deixou de enxergar porque ele nunca viu as coisas de Deus, nunca entendeu a compreensão espiritual das coisas. Tinha unção, mas não tinha caráter. Saul tinha unção, mas não tinha caráter. Você entende isso? Números 12, irmãos. A gente vai dar só uma lidinha nele de leve. Esse que eu falei de Saul está em... que ele foi ungido rei, está em 1 Samuel 15, do 10 ao 21, tá? Diz assim, não sei se a gente vai ler tudo, mas a gente vai lendo, tá? Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Irmãos, o próprio Moisés falou que isso era proibido, se casar com uma mulher estrangeira. Ele estava errado? Sim ou não? Eles estavam certos de falar que ele estava errado? Vamos ver se eles estavam certos de falar, de criticar. Olha só, Miriam e Arão começaram a criticar. Então, versículo 1: Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, ou muito manso, né, na King James, mais que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá.
Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonho falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, irmãos, a dor de barriga. Meu Deus, foi forte. Está na Bíblia isso aqui, irmãos? Está na Bíblia isso aqui, viu? Interessante. Meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram para Hazerote e acamparam no deserto de Pará. Irmãos, Moisés peca, erra, mas quando eles criticam, Deus simplesmente avaliou quem ele tinha levantado, irmãos. Olha aí. Ele só pôs em conta, e de repente o pecado de Moisés desapareceu. Não que ele não fosse dar conta disso. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós temos a tendência de criticar quem está acima, esquecendo que a gente não está naquele lugar. Então nós não vemos como aquela pessoa, não entendemos como aquela pessoa e não temos a experiência daquela pessoa. Deu para entender? É importante eu repetir isso aí. É melhor não entendi direito, não. Nós temos a tendência de criticar, porque nós achamos que o que a pessoa que está acima de nós está fazendo está errado, porque nós sabemos mais do que ela. Nós temos mais experiência, mais vida com Deus, conhecemos mais a Bíblia, temos mais vida em Deus do que qualquer outro ser humano na terra, ou qualquer um que Deus tenha criado. Então quando fazemos isso, nós não tocamos a pessoa, mas tocamos quem ungiu ela, porque nós estamos falando que Deus errou na escolha. E sabe o que é lepra na Bíblia? É um pecado que afasta as pessoas de Deus e da presença de Deus. Eu trabalhei com leproso 4 ou 5 anos. Eu e a Susan, o Olímpio e a Cláudia, a gente ia, acho que uns 4 anos direto, todo comigo. E a gente estudou muito sobre lepra, a gente cansou de ver gente ser curada de lepra lá. Cego. Irmãos, foi muito milagre que aconteceu aqui no Pirapotinga. A gente viu muita coisa linda acontecendo. Só que a lepra, a hanseníase, ela é diagnosticada quando a pessoa se machuca, se queima. Na maioria das vezes é uma queimadura. A grande maioria, mais de 70% de um diagnóstico de lepra vem porque a pessoa se queimou e não percebeu. Então a roupa pegou fogo, a mulher estava cozinhando, o homem encostou no motor do carro, queimou a blusa, aí ele sente o cheiro e fala: puxa vida, não senti. A lepra traz insensibilidade à pele. O que é a lepra? A lepra é a manifestação de uma insensibilidade. Talvez você não tenha entendido. Quando eu estou insensível para com o próximo, para com Deus, eu estou leproso. Essa é a condição da lepra. Misericórdia. Então nós queremos, quem aqui quer orar e um enfermo ser curado? Um demônio sair, um paralítico andar, cego ver, pessoa com câncer ser curado.
Irmãos, isso até Judas fazia, antes de ter o Espírito Santo. Está na Bíblia. Agora a forma o que é autoridade espiritual, irmãos? Isso eu vou bater porque Deus vai liberar dons aqui. Amém. Nós precisamos fluir nos dons, primeiro porque nós precisamos nos edificar, e coisas que Deus vai confiar a nós precisam ser edificadas através dos dons espirituais e ministeriais. Só que esses dons vão vir sobre pessoas com caráter transformado. Porque eu não cuido de pessoas mau caráter. Meu Deus. Por que não? Porque eu ministro contra isso. Só a minha vida inteira. Juliano, quando criticam você fica ofendido de jeito nenhum, irmãos. Porque se você está comigo meia hora, você vai saber que eu sei muito mais coisa pior sobre mim do que qualquer um aqui. Irmãos. Não é? Então irmãos, uma vez uma pessoa chegou, saiu da igreja, aí veio outra, veio, né? Sempre vem, né? As fofoqueiras sempre vêm. Do mesmo jeito que tem os que falam, tem os que entregam, né? Você tem que ir lá na igreja que a pessoa está indo porque ela está falando o que você falou, eu não quero nem saber. Não, mas você vai ter que. Eu não vou ter que ir. Não vou. Mas você precisa se defender. Eu falei, você está de piada comigo. Primeiro, eu não liguei para você vir aqui, né? Você lembra do episódio, né? Eu não pedi para você vir aqui. A pessoa saiu, eu conversei com ela, né? Ela foi uma decisão dela. Se ela falou não, é um problema dela. Ela vai dar conta disso para Deus. Mas e o que ela falou de você? Eu vou dar conta para Deus, se eu fiz ou não. O próprio tempo vai dizer. O problema seu é que você quer que eu faça igual ela. E eu não sou barraqueiro. Eu não vou em outra igreja onde ela está com outro pastor para fazer um barraco de uma coisa que eu não fiz. Mas você tem que se defender. Eu falei, não tem. Uma que eu não pedi para você. O que você acha não me importa. Eu ainda falei para a pessoa, por favor, se reserve a sua insignificância. Porque um fofoqueiro não é diferente de um maledicente. Quem critica não é diferente de quem conta a crítica. Vocês entendem isso, irmãos? Eles criticaram Moisés. Deus olhou e falou, peraí, com Moisés eu falo face a face, porque esses daqui tem que falar enquanto estão dormindo. Deus fez as contas, irmãos. Quem entende o que eu estou falando? Então, esse é um outro ponto. Porque, irmãos, a gente aprende muito sobre a crítica construtiva. Agora até tiraram isso, né? Não pode mais ter a crítica construtiva. Então, uma opinião construtiva. O que é rebelião? Rebelião é se levantar contra uma autoridade. Um filho que se rebela. E aí vai, irmãos. Igreja que se levanta contra o pastor. Por que isso acontece? Porque as pessoas têm a convicção que elas estão certas e quem está à frente está errado. Pode acontecer de quem está à frente está errado, sim ou não? Sim. Isso acontece. E a gente vai entender aqui, que a gente vai chegar daqui a pouco nesse ponto. Deus resolve isso. O problema é que a rebelião é quando o homem quer resolver. A rebelião é o simples fato de eu querer resolver com as minhas mãos. Por exemplo, Lúcifer, um anjo de luz, um ser de luz, Luciferos. Ele chegava até a base do trono, falava, será que Deus não está percebendo que tem uns anjos acima dele? Eu não sei o que passou para a cabeça do cara. Se ele quis ir lá dar um pau nos anjos, nos serafins, ou ele olhou para Deus e falou, não, ele não tem condição de estar nesse lugar. Todo o serviço sou eu que faço, e já que sou eu que faço, eu vou pôr o meu trono no mais alto céu, porque o serviço dele garantia para ele um trono. Dá para entender isso, irmãos? Isso eu sei que não acontece entre os seres humanos, mas assim, né, fora a piada,
O que o ser humano é? Porque ele serve, porque ele faz. Pelo serviço ele se sente no mérito. Aí que peca, porque o serviço, irmãos, não é para gerar mérito, é para gerar apenas serviço. Por que eu estou servindo? Para ser reconhecido? Eu lembro que uma vez o Leandro mandou, eu já comentei isso aqui, mandou um negócio lá para mim. Quem quer ser reconhecido tem que ir para o IML, né? Lugar de ser reconhecido, lembra que você falou hoje? Lugar de gente ser reconhecida é no IML. As pessoas vêm para a igreja, irmãos, e querem reconhecimento. Eu sou muito cuidadoso para não elogiar, porque se eu elogio o Leandro, a Ellen fica com ciúme. Quem entende o que eu estou falando aqui? Então as pessoas têm esse problema. O que nós temos que cuidar? Porque a rebelião é essa manifestação. É a pessoa ter a convicção que ela faz melhor. Então ela não quer apenas estar junto, ela quer um lugar. Esse é o problema. Eu não quero apenas estar junto, eu quero um lugar. Ele queria o lugar de Deus. Ele falou: eu vou chegar nas estrelas mais altas. Ele queria estar acima. Ele olhou e falou: não, meu serviço é tão bom que Deus vai ser vice e eu vou estar em primeiro lugar. Então a gente tem que. A rebelião é isso. O problema não é eu ter problema com alguém. O problema é quando eu parto para a crítica. Qual o conselho que eu dou, irmão? Você está aqui. Eu sou pastor. Você não é obrigado a concordar com tudo que o Juliano faz. Não é obrigado. Você entende isso? Isso é algo, irmãos, que faz parte da natureza do homem. E inclusive a diferença faz a gente crescer. A diferença não afasta. Jesus tinha 12, com ele 13. Era muito diferente, irmãos. Tinha muita. Ele estava manifestando o espiritual. Eles estavam pensando em peixe, em pão. Quem vai assumir? Ele vai morrer mesmo, gente. Quem vai assumir esse trem aqui? No lava-pés estava essa discussão. Jesus se derramando ali, né? Ele fala lá, quando ele ministra a ceia: eu ansiei por muito tempo por esse momento. Imagina o Deus da eternidade ansiar por algo. Não é louco isso, irmãos? E aí ele falando disso, aí eles começaram uma discussão para ver quem era o maior. Não, é o Pedro. Não, é eu que reclino a cabeça do peito dele. É eu que conto as ofertas. Quem mexe com o dinheiro sou eu. Eu sou de mais confiança. Ninguém tinha entendido nada. E na verdade, quando eu vejo aquilo, isso me consola, porque eles não entenderam nem Jesus, né? Só que a diferença faz a gente crescer. Entendeu? A rebelião não. O problema não é a diferença. Onde que há crítica? Sabe por que aqueles houve crítica? Porque eles conversaram entre os dois, viu? Porque qual que era o lance deles? Deus fala com a gente. Moisés pisou na bola, vou tirar barulhinho por aqui. Porque Deus falava com Miriam. Ela profetizava no meio da congregação. Deus falava com Arão. Irmão, se Arão não tivesse com a escola sacerdotal, Deus tinha matado ele. Miriam feriu com lepra porque ela era insensível. O outro, para substituir, ele tinha filhos. Mas Deus resolveu isso um dia com ele lá. Um dia Deus, né, fala para ele: tira a roupa. Ele nem sabia, né? Estava tirando, ela nem sabia o que ia acontecer, né? Tirou a roupa, pronto. Né? Passa aí. O problema deles é que eles criticaram. Esse é o problema. Juliano, eu não posso criticar, não. Irmãos, aonde nós vamos chegar no nível de autoridade determina aonde nós caminhamos no nível de comunhão. Aonde eu vou caminhar no nível de autoridade é aonde eu caminho no nível de comunhão.
em qualquer área da vida. Por exemplo, hoje eu e a Susan, a gente tratando de um assunto, houve uma divergência entre nós. A gente deu um break, respiramos e resolvemos. Assim, eu vou aproveitar, deixa. Na verdade, não há quem ganhou e quem perdeu no casamento, irmãos. Porque se há comunhão no relacionamento, nós decidimos o melhor. Pode ser que o melhor seja eu aceitar. É forte, hein? Eu queria falar com o mestre para o ouvido. Por que nós decidimos, não, isso aqui, não, peraí, é isso aqui que a gente vai ter que fazer, vamos resolver dessa maneira, porque há coinonia entre nós, há comunhão, independente das divergências, irmãos, não sei se você percebeu, mas eu penso muito diferente da Susan. Você percebeu, né? Mas irmãos, por que a gente está casado há 18 anos, está 21 anos junto? Porque acima das diferenças está um desejo de comunhão. Por que o pastor Nelson está casado há 44 anos? Irmãos, é porque ele bate? Porque ela bate? Porque um grita mais alto que o outro? Não. É por causa dos filhos? Não. É porque existe uma coinonia, uma comunhão que está acima das diferenças, irmão. Por que há crítica quando não há coinonia? Coinonia é comunhão. Porque se há comunhão, irmãos, não há crítica, há conversa. Peraí, isso aqui, por que você está fazendo isso aqui? Por que Moisés, irmãos, por que eles não foram conversar com Moisés? Moisés, o que aconteceu? O que passou na sua cabeça? Deixa eu entender. Por que você tomou essa decisão? Por que você casou com o meu tio? Posso entender isso daí? Não, eles viram que está errado. Nós não faríamos assim. E aí Deus, irmãos, Deus vem em juízo. Entendeu? Você entende isso, irmãos? Acho interessante em 1 João 3,15 que fala assim: aquele que aborrece o seu irmão é homicida. A palavra aí seria falar mal. Quando fala mal. Inclusive, se você pegar, apesar dos textos, a maioria, tirando Mateus, agora acharam a carta aos Hebreus, também ela toda em hebraico, textos mais antigos do que os gregos koinês que tinham até então, coisa de 2, 3 anos, muito recente. Acharam esses textos da carta de Hebreus, mais algumas partes lá de Atos, coisa fragmentada de Apocalipse, né, antiga em hebraico. O grosso que nós temos está tudo em grego koiné. Por que isso é importante saber? Porque aí a gente vai pesquisar, vai ver na língua qual é a palavra usada. Por exemplo, se você pegar uma Bíblia hebraica completa, Velho e Novo Testamento, tem porque existe judeu messiânico que se converteu a Cristo. Esse texto no hebraico está falando sobre o Lashon Hará. A língua maledicente, aquele que fala mal, que exerce isso, ele é homicida. Sabe como que era um homicida no Velho Testamento? Como que era no Velho Testamento? O adultério no Velho Testamento, como que era? Como que Deus entendia que houve adultério no Velho Testamento? O ato. Quando o homem e a mulher coabitavam, havia o sexo. A olhadinha, a paqueradinha, troca de novo. Espiadinha podia. Aí Jesus vem para facilitar, não veio, irmãos? A graça. Não é a graça? Não é o que o Caio fala. Né? Ele fala da graça, né? Olha aí, ó. Olha aí. É o que a igreja presbiteriana ensina, a graça. Mas também sem graça. Também sem graça. Não é que pode trair. Por isso que ele nunca se arrependeu, nunca voltou para essa esposa. Por isso que eu vou começar, eu vou ter que editar isso aqui depois. Porque esse é o problema, irmãos.
Porque já que eu estou na graça e eu posso, e Deus não vai me condenar porque eu não perco a salvação, então eu posso ter mais de uma esposa. E eu falo com propriedade, isso podia dar uns 10 nomes aí. É que eu começo a ficar bravo. Você só lembra, né? Que não tem problema o sexo antes do casamento. Não há problema, porque é o test drive. Não é isso que o cara vai fazer, falar na entrevista com o Danilo Gentili lá? Isso é fornicação. Se o cara morre, isso vai para o inferno. Porque é isso que a Bíblia diz. O adultério é alguém casado, a fornicação é alguém solteiro. Pornê. Né? Que vem de pornografia, que da onde vem a palavra pornografia, pornéia. Isso pode. Houve um silêncio mortal. Apagando os olhos do celular. Irmãos, eu dou nome, sabe por quê? Porque se você, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Não estude com esse, não estude com aquele, porque é morte, irmãos. Não é vida. Quando o cara faz apologia para o pecado, é o próprio capeta, irmãos. Porque é muito difícil conduzir pessoas para a eternidade. Mas é muito fácil uma vida de libertinagem. Irmãos, é muito prazeroso falar palavrão, troca de casais. É muito divertido, irmãos. A carne ama isso. Eu, em toda a minha piedade, nunca fiz isso, nunca pratiquei isso. Mas tem situação que eu já lidei com isso com gente dentro da igreja. Sabe? Não vou nem falar em Cronos para não trazer escândalo. Deixa um caroço. Mas quando no Velho Testamento o ato sexual era o adultério, no Novo Testamento Jesus, a graça veio. A graça, o favor imerecido, Deus fazendo pelo homem o que o homem não pode fazer por ele. Salvação. Livrá-lo da condenação eterna em Cristo Jesus. O homem não consegue chegar nesse nível. Então ele precisa passar por Cristo, passa pela porta, acha alimento e sai, porque ele vai ser luz e sal. É isso que a Bíblia nos ensina. No Novo Testamento, Jesus fala: se você olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. No Velho Testamento, tinha que ter o sexo. No Novo Testamento, o olhar. Uma vez uma pessoa falou para mim: é impossível. Não, se fosse impossível, Jesus não falava. É impossível para quem não jejua, não ora, não lê a Bíblia. Para quem ainda deseja satisfazer os desejos da carne, é impossível mesmo. A concupiscência, o desejo descontrolado. Deus plantou o desejo dentro do homem. Todo homem tem desejo por algo. Você pode desejar tomar um iogurte, comer uma feijoada. Meu Deus, é forte. Agora o comer em excesso é concupiscência da carne. O desejo descontrolado. Isso daí o sexo também, irmãos. O sexo, o desejo pelo sexo é bênção de Deus. O desordenado é pecado. Como que se controla a carne? Jejum. Não tem outra ferramenta. A gente na clínica lá fica batendo isso com os meninos, até teve um que falou: não tem outro jeito, pastor? Falei: tem. Pede para Deus te matar agora, eu posso orar por você. Falei: não, pastor. Aí não. Falei: a gente ora já, Deus mata você já. Quando a pessoa não quer morrer, Deus mata. Amém? Às vezes é um bem necessário. Mateus 5, 21 fala sobre isso, sobre homicídio, 21, 22. Gálatas 5, 21, as obras da carne encerrando lá, o ódio, né? Odeia alguém. Irmãos, a manifestação da crítica do Lashon Hará é o ódio. Ainda que não seja no ato de matar, tirar a vida, mas é. É assim que Deus vê, pelo menos é o que a Bíblia fala. E Apocalipse 21, 8 fala que essas pessoas não entrarão no reino dos céus. Então imagine, no Velho Testamento o homicídio era matar alguém, tirar a vida e enterrar depois. No Novo Testamento, falar mal, Lashon Hará,
O Leandro falou um pouco no acampamento. Mais para frente a gente vai dar um estudo pleno sobre isso. Porque o Lashon Hará, como ele é um homicídio, ele derrama sangue na terra, a terra não produz mais. Tem pessoa que a terra não está produzindo porque tem sangue nela. Só porque ela criticou, não produz mais, começa a produzir perto, tem sangue na terra. A gente vai explicar isso um dia. Eu tenho que ir aos poucos, porque senão vocês se infartam. A gente dá um gole, dá um gole. Sabe por quê? Porque senão vocês... Jesus fala isso, que eles não tinham coração para responder. Eles não entendem, porque para eles não se converterem, porque eles não tinham coração para se converter. Então quando a pessoa não entende, quando ela entende, mas ela não tem um coração para aquilo, aquele pecado se torna maior na vida dela. Então em algumas situações Jesus poupava a pessoa na ignorância dela. O Eduardo está falando assim, do 1 João 3,15. Todo que odeia o seu irmão é homicida, vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Continua o texto, né? Não tem vida eterna. Permanente. Já é permanecendo nele. Permanecendo. Então ela entrou um dia, mas ela não permanece. Que é isso que o texto está falando. Não permanece. Por exemplo, o meu cabelo não permanece, mas um dia eu tive ele. É isso que o texto quer dizer. Só para você entender. Sabe uma coisa? Por que quando eu dei o estudo de exegese e hermenêutica eu falei sobre estudar gramática e interpretação de texto? Porque muitas vezes as pessoas erram na pregação porque não sabem interpretar um texto. Coisa simples. Não precisava nem orar e jejuar, era só saber interpretar um texto. Então não permanece, teve, mas ela não permanece. Ela sai. Porque ele é homicida. E eu perco a autoridade, porque não há coinonia. Você entende isso, irmãos? Apesar de vermos aqui alguns exemplos de pessoas ungidas que cometeram erros com graves consequências, no caso de Saul, o pecado já havia corrompido a sua mente acerca das coisas de Deus, mas mesmo assim Davi não ousou tocar no ungido do Senhor. Essa posição de Davi trouxe mais tarde a misericórdia de Deus sobre ele próprio, irmãos. Absalão quis usurpar o trono, morreu. Mas ele podia sentir isso na pele e ele ter morrido. Irmão, sabe como que Saul morreu? Quem sabe? Suicídio. Tirou a própria vida. Tirou a própria vida. Olha o que fala em 1 Samuel 26, 9 a 11. E disse Davi a Absai: nenhum dano lhe fazes, porque quem lhe estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Irmãos, aqui já tinha acontecido com Moisés e Miriam e Arão. Davi já sabia o que acontecia. A questão não é se está errado ou certo, quem vai tratar disso é Deus. O que é rebelião? Por que Deus trata de rebelião como um pecado de feitiçaria? Porque eu entendo que o mundo espiritual, a divindade, o eterno Deus, não tem capacidade de resolver uma coisa que eu vi na terra e nem ele viu. Então eu vou resolver. Então eu vou manipular pessoas, porque a feitiçaria é isso. A feitiçaria você usa de magia, do mundo espiritual para manipular situações. Então um rebelde manipula pessoas. E ele não vai usar o Espírito de Deus, ele vai usar espíritos malignos. Vai usar sempre. Sempre. Porque o Espírito Santo não manipula pessoas, ele convence e conduz. Manipulação é pelo Espírito das trevas. Então o rebelde, ele está falando para Deus: você não sabe o que você está fazendo. E eu deveria estar no trono. E como você não está vendo aqui o que está acontecendo, eu que sei mais do que você, que ungiu está aqui, eu vou fazer. E eu vou manipular pessoas para concordar com o meu coração. É isso que um rebelde faz em dia de regra. O mundo espiritual vê isso. O mundo espiritual vê. E há um questionamento com Deus. O diabo vai questionar Deus. Viu, mas esse daí que está fazendo é rebelde ou não? Se Deus liberar a palavra que é rebelde, há pecado. E
quando há causa, há dano. Se há dolo, há dano. Entendeu? Por exemplo, você podia não saber que a crítica era pecado, agora há dolo, porque você aprendeu. Isso você vai aprender que é muito ruim caminhar comigo, porque você vai estudar a Bíblia inteira comigo. Ela inteirinha, repita comigo, eu vou aprender a Bíblia inteira. Nisso você vai ser livre. Você vai saber tudo que você pode em Deus. Só que também você vai saber quando você errar. Você vai falar, isso eu não posso fazer. Não é porque o Juliano está falando, mas é porque a Bíblia diz. Sabe qual é o problema, irmãos? O grande problema é que está na Bíblia. Ezequiel 34. Porque sabe, irmãos, aonde que o rebelde ele erra? O rebelde erra porque ele acredita que só ele está vendo, que só ele está entendendo, que só ele sabe como resolver. Tem situações, entenda isso que eu vou falar, mas porque senão parece que todo mundo é rebelde, né? Criticou. Existe pessoa que, pelo conhecimento que ele tem da palavra, ele manipula com mais facilidade. O conhecimento da Bíblia mal utilizado traz uma manipulação pior, porque quem não conhece a Bíblia, não tem vida com Deus, não espiritualiza. O manipulador que conhece a palavra de Deus, ele espiritualiza a manipulação. Ele fala, eu tive um sonho. Por isso que acontece muito com manipulação, ensinando métodos. Se for falar com Vai bem. Puxa, é onde mais tem é a pior manipulação, porque ela espiritualiza. Ela espiritualiza. E ela é mais perigosa. Porque a pessoa, normalmente, irmãos, entendam bem, nós temos profetas na casa. Mas normalmente a pessoa se vale do dom de profecia, ou do ministério profético, ou do dom de profecia. Então ele bate o pé, assim diz o Senhor, e manda bala. Muitas vezes, tive um sonho. Então, irmãos, você não imagina o que eu já vi, o que eu já peguei por aí. Coisas que tratamos por aí. Irmãos, um mau comentário. Tem uma igreja que eu estou para socorrer ela, a igreja vai fechar, porque surgiu um comentário errado, irmãos. E as pessoas estão saindo. Eu fico imaginando quando Jesus vier em glória, quando vier o grande e terrível dia, grande para os que creram e terrível para os que não temeram. Eu fico imaginando o Senhor chamando todos, colocando alguns à esquerda e outros à direita. E aqui não tem a ver com comunismo, e não é partido político. E ele vai tratar com os bodes e com as ovelhas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, um comentário errado mata casamento. Uma vez, uma profetisa falou para uma mulher assim: olha, Deus está me mostrando que o seu marido está tendo relação com a sua filha mais velha. Mas Deus vai agir. Apenas descanse no Senhor. A mulher morreu de câncer. Não conseguia mais se relacionar com o marido. Começou a tratar a filha com frieza. Toda vez que ela via a filha de 14, 15 anos sentando no colo do pai, que nunca teve maldade, nunca teve o espírito de ló fluindo nele, porque é essa a manifestação. Ela acreditou numa mentira, e ela só foi curada quando um dia foram orar por ela, manifestou o demônio falou o que tinha acontecido, e ela perdoou, mas mesmo assim morreu de câncer. Isso é muito sério, irmãos.
Isso é muito sério. Por isso que eu estou tratando com o caráter, porque a hora que você flui nos dons, você não vai manipular. Não é quando uma pessoa chora que eu vou inclinar para aproveitar da situação. Eles estavam falando sobre isso esses dias. No ambiente profético, se tem alguém chorando, eu não vou manipular a situação. Ao contrário, Deus, e aí? Como eu tenho que me mover? A gente tem profetas na casa que tem o caráter tratado. O Rafael, quando ele está falando, ele pergunta para mim: posso? Né? Ju, assim, posso? Está em treinamento, está aprendendo, está fluindo na unção, mas sabe, na dúvida, não faz. Isso é zelo, irmãos. Isso é zelo. A gente tem que entender isso. Não é que se o Juliano falar sim ou não, não é. Sabe, é aquele medo de errar. E nisso amadurece, viu, irmãos? Vai ficando cada vez mais sensível a voz de Deus. Isso é interessante. Olha Ezequiel 34. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a gordura ou a coalhada, vestem-se da lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Aqui. Deus dá o direito do pastor usufruir da lã, mas se ele quiser a gordura, ele tem que matar a ovelha. Deixa eu explicar isso aqui para você. Toda ovelha, Deus olha para nós como um rebanho. Na igreja tem um pastor, eu sou o pastor de vocês. É direito meu usufruir da lã. Há um lucro que você dá para mim. Esse é o termo, é o melhor jeito de você entender. Você vai dizimar porque eu dou pão e vinho para você. Então você sempre vai dizimar nas mãos daquele que te dá pão e vinho. Isso é bíblico. Aí há uma liberação. Você vai exercer sacerdócio também, quando você dizima naquele que te dá pão e vinho. Isso está em Hebreus 7 e Gênesis 14. Abraão dizimou naquele que lhe deu pão e vinho. E essa instituição de dízimo está em Hebreus 7 também. Novo Testamento e Velho Testamento. Está no Bereshit, no princípio, e está no Novo Testamento atestando. Isso permanece. O sacerdócio que Cristo exerce, recebe dízimo e oferta. Amém? Só para você não ter crise existencial. Então é natural que eu usufrua disso. Só que se eu quiser mais do que isso, eu vou matar você. O que ele está falando aqui? Que quando o pastor não se contenta com a lã, ele quer a gordura, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, a ovelha morre. Você já ouviu de ministério que faz isso, de pastores que fazem isso? Mais, quero mais, quero mais, quero mais. Ele não se sacia, é pouco para mim. Irmãos, a ovelha sempre vai ter mais do que o pastor. Ouça isso daqui, a ovelha sempre vai ter mais do que o pastor. Porque se ela dá o dízimo, ela fica com 90. Se ela dá uma oferta, seja qual o valor, ela tem mais do que ela deu de oferta. A ovelha sempre tem mais que o pastor. Quando o pastor, irmãos, a pior inveja é que vem de cima para baixo, porque ele tem como matar, ele tem como ferir. Davi usurpou a casa de Urias. Ele estava em cima. Não foi Urias que desejou Mical. Foi Davi que, como rei, desejou Betseba. E ele, por estar acima, pôde matar. Quem estava embaixo, Urias, não podia matar o rei, mas o rei pôde matar Urias. E isso acontece, irmãos, aconteceu com Davi. Tem pastor que olha e fala: puxa, eu queria a esposa da ovelha, eu queria aquela cara. Tem pastor que fala: eu queria aquela ovelha. E isso acontece, irmãos. Eu sei dizer. Fala: pastor, nunca ouvi falar disso, não sabia que isso podia acontecer, mas isso acontece. E quando isso acontece, é a morte.
E aí Deus vem, Deus vem na crítica, mas Deus vem também quando o pastor não apacenta o rebanho. Eu quero ler esse texto inteiro com vocês. 3. Vocês comem a gordura, vestem-se da lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem afaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. Então isso que eu falo, Deus resolve, irmãos. Aqui é Deus falando, ó. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. Quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vagueiam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com ela, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida. Olha Deus falando, eu juro por mim. O negócio fica tenso, não fica, irmãos? Quando Deus fala, é no meu nome que eu estou decretando isso, que eu estou jurando. Onde que eu estou aqui? Visto que meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei as que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde, a forte, eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. A rebelde, Deus sabe quem é quem, viu, irmãos? Deus sabe quem é quem. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor, o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não lhe basta comerem a boa pastagem? Devoram também e pisoteiam o restante da pastagem? Não lhe basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisoteiam, beber daquilo que vocês enlameiam com os pés? Por isso assim diz o Senhor, o soberano: vejam, eu mesmo jogarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçam passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Irmãos, há problema em todos os níveis, viu? É isso que Deus está falando. Tem ovelha que não deixa a outra pastar. Onde que está aqui? 23. Porém sobre elas um pastor, meu servo Davi, e ele cuidará delas.
cuidará delas e será o seu pastor. E eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas, e eu, Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas e bênçãos, e árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. E elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar os jugos, de sobre si, livrar das mãos daqueles que as escravizavam. Um pastoreio errado escraviza a ovelha, sendo que a função nossa é trazer liberdade, libertação. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens a devorarão. Viverão em segurança, ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra formosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas da fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e com elas a nação de Israel são o meu povo. Palavra do soberano Senhor: vocês, minhas ovelhas da minha pastagem, são meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Deus fala de Davi aqui, irmãos, porque ele fala de um coração inclinado a obedecer, um pastor que ouve a voz de Deus e obedece, porque assim era Davi. Por isso que Ezequiel está dando o exemplo de Davi. Ele está falando a Davi, vai voltar, vem Davi, voltou a vida. Não é por isso que ele está falando, ele está falando de um homem. Então é um homem assim que eu tenho que ser. Eu estava ouvindo hoje um louvor, ontem um louvor que a Adri tinha passado, e no fim a gente vai ministrar. E o Alessandro Vilas Boas, ele ministra, ele fala na ministração, o nome da música não é Maranata, Pode Morar, do Alessandro Vilas Boas, com o Theo Rubia, E aí ele fala que Maranata não é apenas uma palavra, mas é uma mensagem para esses dias, e são pessoas para esses dias. Ele fala que nós temos que nos tornar pessoas Maranata, E ainda ele fala lá de Pedro, se não me engano, que fala daqueles que apressam a vinda do Senhor, Então são pessoas assim, para esses últimos dias, que pregam a mensagem que apressa a vinda do Senhor. Quando há arrependimento, você entende a verdade da palavra, a vinda do Senhor é apressada. Isso que está acontecendo aqui, nesse momento, apressa a vinda do Senhor. Sabia? Então, nós nos tornamos homens assim, um homem como Davi era, um homem Maranata, um homem como Moisés. Entende isso, irmão? Nesse nível de compromisso com as coisas de Deus. E por ter compromisso com a palavra de Deus, vai amar pessoas, porque nós temos que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Amém? Pastor, esse texto, na verdade, ele está falando de um ungido sem caráter. Sim. Ungido sem caráter. Na verdade, a gente sabe que existem muitos pastores, ou seja, líderes, que vivem nessa dimensão sem saber nem porquê. É tudo, você fala, pastores, o senhor fala? Líderes, porque na verdade, se você não tem um conhecimento pleno daquilo que você está fazendo, você está sujeito ao peso do amor de Deus sobre você. Então o que acontece? A pessoa, vamos pensar, num pecado de escândalo, um adúltero, ele sabe que está traindo a esposa? É óbvio que sim. Um pastor, um líder que está usurpando do direito dele, ele tem consciência. Ele pode, assim... Não, nessa relação com a ovelha. Com a ovelha. Quando ele, na verdade, está exigindo alguma coisa além do que ele deveria. Então, o que acontece muitas vezes? Criou-se uma cultura de honra. E as pessoas têm que honrar, então tudo que a pessoa tem é para a honra do líder.
Então, primeiro é o líder, primeiro é o pastor. Isso e essa cultura de honra, eu não sei aonde que ela surgiu. Você já ouviu dessa cultura de honra, né? Sem brincadeira, cara, lá no congregado, lá tem muito isso. Fala aqui. Porque eu puxei nessa história, eu lembrei que você fala aqui só pra... Lá onde eu congregava, tinha muito isso. Muitos líderes trabalhavam com ensino, ensinavam quem aprender tinha por obrigação honrar, por obrigação. E se o cara não honrasse, não era digno de aprendizado, de aprender. Então, havia uma lavagem cerebral de tal forma que a pessoa dava carne, dava não sei o quê. Eu sou, entendeu, né? Mais ou menos assim, entendeu? Eu sou. Não, então, ele, na verdade, ele manipula. Ele tanto que conhece que ele manipula. Não, a ovelha também. A ovelha o brasileiro tem esse problema. É que nem eu falo, eu não vou perguntar quem já leu a Bíblia inteira, porque eu vou ficar ofendido. Porque um bom cristão que não tem um bom hábito de ler a Bíblia, ele é vítima disso. Né? Manipulou um terço. Joel, igual aquela coisa, não toca no meu ungido. Você escutou tanto, toda a vida escutou isso. Uma pessoa que conhece a Bíblia, temente a Deus, é óbvio que ela vai respeitar uma autoridade. Sim. Mas não a ponto de estar vendo coisa errada e não sair da igreja. Ah, não, isso é outra situação. Isso é outra situação. É outra situação. Então há um julgo em cima por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E a ovelha tem culpa disso. Sim. Por não ter uma vida com Deus. Não ter uma vida com Deus. Porque Deus fala com a ovelha também. Falou com Miriam. Não pode puxar, mas fala com a Tem ovelha. situações da minha vida, né? Todo mundo tem problema de Deus e é até que natural. A questão é como você se posiciona. Sim. Eu tinha vontade de chegar à igreja que eu me converti e eu tinha. Eu me tornei pastor. Quando chegou no momento crucial, que eu vi que não dava para caminhar mais, eu tinha orado bastante, Deus falou claramente: você não vai falar nada. Simplesmente você vai dizer que eu não falei. E Deus conservou essa relação por conta Dessa conversa, de uma direção de Deus. Mas é muito difícil, e eu acho que esse é um assunto que é muito delicado. carece bastante de mais tempo até para se colocar, porque de um lado tem o pastor, do outro lado tem a ovelha, cada qual como ele se regra, quer dizer, honrar, eu acho que é isso aí. O maior cuidado que a gente tem que ter é o quê? Fala de caráter de Deus. Por exemplo, porque eu era pastor no ministério. Eu fui convidado a auxiliar na igreja, que o pastor tinha caído de adultério, o pastor queria que eu ajudasse a levantar a igreja. E eu não aceitei estar debaixo disso. Foi simples. A situação de Moisés com Miriam, Deus ali mostrou que é uma submissão. Independente, é como você falou, eu vou acertar com Moisés. Sim, mas cada um vai dar. ele é o seu líder. Né? E aí, em relação à rebelião mesmo, pegou uma rebelião. Porque o que eles queriam? Eles começaram a questionar. Eu nunca liguei para ninguém sair da onde eu auxiliar. E já recebi ligação. Como que tá aí? Lógico que recebe, irmãos. Né? Irmãos, já chegou a situação de eu nem responder mais mensagem. Falei, não. Porque, irmãos, sair por comprar a dor do outro, é verdade que aconteceu, nem a história não bate. Entendeu? Então o rebelde, ele tende a querer angariar pessoas, né? Como ele falou, o espírito de Lúcifer, puxou o terço. Então, discordância, eu entendo o que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de pecado. Eu não estou falando, não, eu vou mudar de cidade, eu vou. Né? Irmãos, a gente não pode fazer as coisas como troca de camiseta. Sabe?
A irmã falou uma coisa que é verdade, Deus fala com a ovelha, lógico que fala. Só que quando você já teve situação também de ovelha vir falar comigo, eu falo, não, isso aí não tem na Bíblia. Não, Deus, não tem na Bíblia. Você quer fazer, faça. Então irmãos, sabe, já teve de pessoa querer trocar de esposa porque Deus falou. Ela quis escutar isso. Né? Quis ouvir isso, né? Bem isso, né, mãe? A base que uma usa muito para honra é 1 Timóteo 5,17. Fala aí. Os presbíteros que governam bem sejam estimados corrígios de cada um, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Jesus usa muito essa questão básica. Então, quer dizer, você acha que você está me honrando? Não, tem que me honrar mais e mais. Então, Jesus usa essa questão básica. Aceita se torna o próprio texto. Um texto isolado, né? É esse. Por que eu ensino a Bíblia para vocês? Porque vocês têm que estar vacinados. A gente não sabe, amanhã você vai para a Ucrânia, sei lá, né, irmão? Sabe? Vai para outro lugar. E outra, a gente tem um projeto de abrir mais igrejas daqui a algum tempo. Há um sonho a respeito disso. Entendeu? Então, esse nível de aprendizado é o que vai ser transmitido. Né? Imagine um de vocês aqui, pastoreando uma igreja, né? E começar a puxar algo fora da palavra, pegar um texto isolado. Com certeza eu vou na jugular, né? Com certeza. Então a gente tem que ter esse cuidado. João 10,10, irmãos, a gente leu aqui Ezequiel 34, João 10,10 fala: o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Mas eu venho para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu posso substituir esse texto aqui e falar para você: o diabo veio matar, roubar e destruir, sim ou não? Está errado. Ou é sim ou é não, irmão. Eu posso usar esse texto e colocar que foi o diabo? Sim ou não, crente? O texto está falando do diabo? Gente, vocês leram o texto? Ou é porque eu estou falando? Em nome de Jesus. O texto não está falando do diabo, irmãos. João 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Ele estava falando dos sacerdotes, viu, irmãos? Não era do diabo? Não era do diabo. Qualquer caso. Quem entrar em mim será salvo. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará passagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O assalariado ou o mercenário, tem tradução que eu gosto muito que diz o mercenário. O que é o mercenário? É aquele que faz por causa do dinheiro. Balaão. Por isso que lá em Apocalipse Jesus fala para João sobre Balaão, aquele que faz com a intenção que vai receber. Juliano, mas e quem tem um salário? Se eu fizer por causa do salário, eu sou mercenário. Eu não ganho para isso. Eu tenho que ter cuidado. Irmãos, Jesus não está falando do diabo, ele está falando de cães. Porque os cães na Bíblia são os sacerdotes que se corrompem.
todo sacerdote que se corrompe vira cão na Bíblia. Eu falei sobre submissão, sobre rebelião, mas eu tenho que falar do outro lado, irmãos. Eu tenho que explicar para você um pastoreio errado, porque senão eu viro vítima quando eu posso ser o ofensor. Você entende isso? Eu tenho que entender isso. Se você não entende, eu tenho que entender isso. Eli e os 2 filhos. Oi? Eli e seus 2 filhos. Eli e os seus 2 filhos, né? Escora na estrutura e morre. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu conduza também. Elas ouvirão minha voz, e haverá só um rebanho e um só pastor. E aqui ele vai embora falando, né? Então é importante a gente entender, o texto não fala do diabo. E o diabo sempre levou a culpa, né? Porque assim, estou procurando o diabo aqui ainda. Apocalipse 22:15. Ficarão fora os cães, os que praticam a feitiçaria ou rebelião, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Os cães não é os pets, viu, irmãos? É o sacerdote corrompido. São aqueles que Jesus fala em Mateus 7:21 em diante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, fluiu no dom, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não operamos maravilhas. Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque aquele que sabe que é pecado fala: pensando bem, nos dias de hoje, Hebreus 12:15. Se você não chegar a tempo, eu vou lendo, tá? Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Se exclua. Então é possível alguém sair da graça de Deus? Porque o texto está falando, cuide para que ninguém se exclua. Eu estou lendo a NVI hoje, tá? Aqui no estudo que eu tenho, eu sempre usei ela, na maioria das vezes, então estou lendo na NVI. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então a pessoa fica amarga, ela perde a graça de Deus, a pessoa fica sem graça, e aí ela contamina pessoas. O maledicente faz isso. Desgraçado, né? Tem a turma da congregação cristã diz que é pecado falar essa palavra, mas é isso. A pessoa que está sem graça é um desgraçado. Quem tem graça é um agraciado. Perdeu o sal e vai ser pisado pelos homens. Porque é isso que o texto diz, né, irmãos? Mateus 7, não é? Mateus 7, se não me engano, é 6. É o sal que perde o sabor. Mateus 7, né? Se a gente confunde o endereço, o último Mateus 7:6. Vou terminar. Só que eu só vou terminar quando eu acabar. Ele falou a Bíblia toda. Eu ouvi. Tem coisa que se interromper não dá para emendar depois. Mateus 7:6. Não deem o que é sagrado aos cães, ou o que é santo aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. O que é dar o que é santo aos cães? Todo falso sacerdócio não pode receber dízimo. Não pode. Não pode. Falso, irmãos, eu não estou falando falso sacerdócio que é corrupto, sabe, que usurpa. É esse que eu estou falando, em nome de Jesus, né? E o que é os porcos? São os gentios, são aqueles que eu não quero nada com Deus, não adianta, irmãos. O coração da pessoa não está disposto à mudança, sabe? Aquele que Mateus 18 lá, 15 em diante, Jesus fala, tratou, não resolveu, trata ele igual ao gentio. Não quer mudança, não adianta. O coração não está disposto.
vai estar lançando pérola aos porcos. Eu não posso dar o meu dízimo e a minha oferta num cão que usurpa a posição que está, mas eu também não posso gastar o meu tempo. Pérola, a palavra de Deus é considerada como uma pérola, algo valioso. Eu não posso jogar isso para uma pessoa que não quer nada. Não quer. Juliano, mas e se um dia ela quisesse? É o que eu falei outro dia, Deus vai preparar alguém para falar de novo, mas às vezes ela não ouve desse alguém. Você entende isso? Então isso que eu tenho que entender. O nível de autoridade. Será que a pessoa está pronta para ouvir, dar uma resposta? Por isso que Jesus falava com parábola, porque se eles entenderem, eles não vão dar resposta, o coração não está pronto para isso. Então isso vai ser pior para eles. Então é melhor que eu não entenda. Por isso que às vezes eu falo para a pessoa, você não entendeu nada. Aí a pessoa fica brava comigo, você só fala isso para mim, porque a sua resposta mostra que você não entendeu nada. E é cansativo, irmãos. É cansativo. Na clínica mesmo, lá a gente conversou com muitas pessoas. E tinha alguns que você via. Não vai dar resposta, irmãos, é experiência. Não é coisa que você ouviu falar. Você vê o coração da pessoa, né, pastor? Você vê, você fala, não é esse momento. Talvez uma outra pessoa mais bonita, mais alta, mais gorda, mais magra, não sei. A pessoa não vai dar resposta naquele momento. Entendeu? E ela nem consegue ficar perto. Não é nem que você não quer, não consegue. Sabe? É outra linguagem. Aconteceu um Babel. É outra linguagem, fala outra linguagem. Amém? Irmãos, semana que vem a gente vai falar sobre níveis de autoridade. Amém? Tranquilo? Eu quero encerrar aqui para quem estiver assistindo. Deus abençoe.